E aí, você está mais uma Acorda Brasil, minhas redes sociais estão aí passando na sua frente, manda crítica, pergunta, sugestão, material pra gente comentar, enfim, você faz a pauta dessa bagaça. Se você não é inscrito, se inscreve, não esquece de dar joinha, aliás, Não fala esqueça aí de pra dar ele. seu joinha. É isso aí, dá joinha, não custa nada, compartilha esse material. Gente, sobre essa questão do incêndio aí no Brasil, na Amazônia, eu estava aqui assistindo a um noticiário local do Canadá e eu fiquei de queixo caído com o que eles estão falando. Na sexta-feira, a repórter falou o seguinte, que desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, o número de queimadas aumentou 80 e tantos por cento. Quer dizer, ela deixou a entender que isso foi o Bolsonaro que causou, porque desde que ele assumiu, então o número aumentou. Eu fiquei, caramba, como é que pode? Agora, isso não é o principal. Olha só, eu estava ontem, de novo saiu, aliás, todo dia, toda hora sai matéria sobre isso aqui, em todas as TVs aqui do Canadá, e essa matéria me chamou a atenção. Escuta aí. In Brazil's burning rainforest, finally, there are boots on the ground. 40,000 national troops deployed to fight the growing fires, but many fear it's already too late. The once lush Amazon that provides 20% of the Earth's oxygen is scorched. More than 77,000 individual fires are burning. Cara, quando eu vi esse quadro aí, essa imagem do Brasil, eu fiquei, caramba, bicho, o Brasil tá pegando fogo total, é isso mesmo? Tá tudo pegando fogo, inclusive no Ceará, olha só, tem fogo no Ceará, fogo no Piauí, fogo em São Paulo, fogo na região. Caramba, eu fiquei no Paraná, eu falei, caramba, não é possível um negócio desse. Olha só, e aí eles colocam aqui que a fonte dessa informação é a NASA. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Fonte NASA, olha só, source NASA. E aí eu fui verificar essa questão. Vamos lá para o meu desktop, vamos entrar aqui em nasa.gov, o site oficial da NASA. Olha só, esse é o site oficial da NASA, você pode ir lá e comparar, conferir, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Se você clicar aqui em Earth, quer dizer, Terra, e você aqui clica em Hazards, e você tem aqui essas imagens sobre o fogo no Brasil. Olha só. E aí você clica aqui. Vamos abrir em outra janela, porque eu quero deixar essa aqui aberta, tá? Quando você clica aqui, ele começa a aparecer esse mapa aqui, essa imagem de satélite, tá? Isso aqui não é Brasil, isso aqui é a Bolívia, tá? Isso aqui é Bolívia, isso aqui é o Paraguai, olha só, Bolívia, Paraguai aqui, e aí, aqui sim começa Brasil, aqui Cuiabá, aqui vai subindo, e olha só, nós temos aqui Mato Grosso, Mato Grosso, né? Já ia falar Mato Grosso do Norte, mas Mato Grosso, aqui nós temos Rondônia, e aqui nós temos o Amazonas, o estado do Amazonas. E olha só, é interessante. Vamos voltar para aquela página da NASA, onde fala isso. Desde o começo de agosto de 2019, os satélites da NASA têm observado vários incêndios perto da fronteira entre Bolívia, Paraguai e Brasil. E aí eles colocam aqui entre parênteses. Observe que esta área não é a área da floresta amazônica. Rainforest significa floresta tropical da Amazônia. Não é. O site da NASA deixa bem claro. E a mulher no noticiário dessa emissora de TV aqui a nível nacional, ela fala que a floresta tropical está queimando. E aí vamos lá para as imagens do satélite. Olha só, esses aqui são focos de incêndio que existem em todo o Brasil. E realmente existem sim alguns focos de incêndio aqui na região do Rio de Janeiro, alguns poucos na região de São Paulo, na região de Minas Gerais também, tem sim também no Paraná, Santa Catarina também, um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul, mas olha só a quantidade de incêndios que tem aqui no Paraguai, quantidade de incêndios que tem aqui na região da Bolívia, e o Acre realmente está bem feia a situação.
Mas aqui, na região do Peru também tem muito incêndio. Aqui mais para cima na Colômbia tem alguns pouquinhos. Aqui no norte da Colômbia também. Aqui é Colômbia ou já é Venezuela? Eu acho que isso aqui é Venezuela já. Isso aqui já é Venezuela. Mas olha só, a região da floresta amazônica, o miolo da Amazônia, da floresta tropical amazônica, é isso mesmo, floresta tropical amazônica, enfim, saiu, vai ficar assim mesmo. Temos sim alguns incêndios nessa região aqui, Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Olha só, quando você dá um zoom, ele vai mostrando. Tem sim alguns focos de incêndio aqui nessa região. Mas está longe de ser essa catástrofe que eles estão anunciando. Região do Pará tem também. E aí se você aumentar aqui, aliás, a visual... Caramba, olha só a África. A África está toda... Por essa imagem aqui, a África está toda pegando fogo. Olha só, cara. Vamos entrar aqui na... Angola tem vários pontos de incêndio, quer dizer, você está vendo que é mais ou menos na mesma região, né, geográfica aqui da floresta amazônica, e também temos aqui nos Estados Unidos vários focos de incêndio, pelo que está mostrando aqui essa legenda, esse vermelho aqui, ó, Fires and Thermal Anomalies, quer dizer, fogo e anomalias de temperatura, né? Esses aqui são satélites que detectam diferenças de temperatura. E olha só, muito incêndio no Paraguai, muito incêndio na Bolívia, muito incêndio no Peru. E tem também realmente incêndios no Brasil que precisam ser combatidos, mas o meu ponto é que, de acordo com essa imagem da NASA, a região da floresta amazônica tem incêndio, mas está longe, muito longe de ser essa catástrofe. Então, o que me parece? Me parece que há um movimento deliberado para fazer uma comoção a nível mundial para que países desenvolvidos comecem a levantar essa bandeira de internacionalizar a floresta amazônica. E aí eles já sabem que lá tem muita riqueza, que é uma região extremamente rica. E nesse ponto, Jair Bolsonaro, nosso presidente, está corretíssimo. Tem que dizer não. Ô Macron, vá cuidar do seu quintal. Vá cuidar da sua casa. Vá cuidar das coisas da França. Ô Merkel, Angela Merkel, vá cuidar das coisas da Alemanha. Interessante que esse pessoal desses países europeus, inclusive a França, detonou a Polinésia Francesa nos anos 60 com testes nucleares, apesar de o mundo inteiro ter falado não, o mundo inteiro ter sido contra. Eles deram uma banana para o mundo e detonaram dezenas de artefatos nucleares naquela região. Eles exploram ainda hoje vários países da África. Eles dizimaram toda a floresta da Europa. O Brasil tem uma cobertura da floresta original gigantesca que nenhum outro país do mundo tem, nenhum outro país do planeta tem. E o Brasil tem essa cobertura. Inclusive eu estou pensando aqui numa coisa, fazer um vídeo em inglês sobre essa questão aí da Amazônia, desses incêndios, e falar tudo isso e jogar na internet esse vídeo em inglês para que os canadenses saibam o que realmente está acontecendo, para que eles saibam o que realmente está por trás disso. O que está por trás disso é uma tentativa de países da Europa, e também o primeiro-ministro aqui do Canadá está associado ao Macron nessa questão, o Justin Trudeau, numa tentativa de querer abocanhar a floresta amazônica. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, gente? Se o Brasil precisar entrar numa guerra para defender a nossa floresta, eu faço questão de voltar para o Brasil para lutar por essa guerra. Porque isso é um absurdo que estão querendo fazer, isso é um descalabro,
Isso é uma falta de vergonha na cara desses governos hipócritas, governo francês, governo alemão, a Noruega, que é um país que polui, que tem um monte de atividades que polui o Brasil, a Dinamarca também tem um monte de atividades que destrói a nossa floresta, que destrói nossos rios, que destrói os nossos recursos naturais. E agora, com que moral, com que autoridade esses canalhas querem dar lição de moral no nosso presidente? Com que autoridade esse pessoal vem? Inclusive, me mandaram, eu não vou ter tempo agora de procurar, mas me mandaram, deixa eu ver se eu acho aqui no desktop, me mandaram um link com o histórico, deixa eu ver aqui, histórico de queimadas no Brasil. Vamos ver aqui se a gente consegue baixar esse gráfico aqui rapidinho. Tá aqui, é esse aqui. Vamos lá. Olha só, gente, que interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse gráfico maior aqui na tela. Caramba, cadê o gráfico? Pronto, tá aqui. Não, obrigado. Olha só. Segundo gráfico, série histórica ano a ano. Segundo gráfico que gostaríamos de explorar, mostra a somatória do total de focos de queimadas durante todo o ano. Isso aqui é do Gazeta do Povo, Instituto INPE. Isso aqui é baseado, disponível em blá blá blá. Tá aqui o endereço que está disponível. Eu vou inclusive colocar esse endereço na descrição do programa de hoje. Mas olha só, 2007 nós tivemos aqui um pico de incêndios no Brasil. 2004 nós tivemos aqui um pico. 2002, quando o Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República. 2003, Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente da República. 2004, outro pico aqui, onde o Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente. A Marina Silva, aquela, quem sabe imitar a Marina Silva é o Nando Moura. Aquela translocada era a ministra do meio ambiente. Olha só, cara, olha a comparação 2019 aqui, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, compare isso aqui 2019 com esses anos aqui onde os governos de esquerda estavam esfolando o Brasil na questão da Petrobras, na questão dos Correios, dos fundos de pensão dos Correios, e os incêndios estavam detonando. 2007 foi o pico histórico, desde 1998 até agora. 2007 foi o pico aqui da questão. 2007, quem era o presidente? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele entrou em 2003, então 2007 ele estava no segundo mandato. Olha só como é que foi aqui a patifaria. Aí baixou em 2008, baixou em 2009, 2010, quando a Dilma concorreu, 2011 ela assumiu. E olha só, 2019... Está aqui o gráfico mostrando. Quer dizer, existe uma orquestração e eu não lembro de ter visto nada na mídia internacional, nos noticiários aqui do Canadá, nada, absolutamente nada falando sobre isso, cara. Os anos em que o governo de esquerda no Brasil estava detonando o país de todas as maneiras. E ainda por cima tivemos recorde de incêndio nas matas brasileiras e a imprensa pianinha, caladinha, toma vergonha na cara. Inclusive, eu vou fazer isso sim, eu vou fazer um vídeo em inglês mostrando esse gráfico e questionando essa notícia que foi publicada aqui. Aliás, como eu falei, está sendo publicado direto em todos os jornais. Vou ficando por aqui, mais uma vez, mas não sai não. Mais uma vez, minhas redes sociais estão aí para você. Manda crítica, pergunta, sugestão, material para a gente comentar. A gente se vê no próximo Acordo do Brasil. Tchau, gente! Você gostou? Não esqueça, dê seu joinha.